Pô, Cavazzani, bom, então a gente queria... Vamos tentar começar do início lá, né? Como que começou a Cavazzani, né? Eu sei mais ou menos a história do seu pai, né? Sim. Mas eu queria que falasse um pouco mais da onde seu pai trabalhava, da onde que veio a ideia, né? O que ele queria resolver naquele momento. Eu acho que essa é mais uma daquelas histórias que... Puxem os microfones mais para próximo de vocês. Tá? Isso. Aí. Boa. Eu acho que essa é mais uma daquelas histórias de uma empresa que começa meio que sem querer. O meu pai era motorista da Souza Cruz. Ele entregava cigarro e ele era o motorista da Kombi. O vendedor tirava o pedido, ele separava e entregava. E meu pai tinha 4 filhos, né? E sustentar 4 filhos como motorista da Souza Cruz não era fácil. Meu pai era um cara que tinha muito boa vontade, tinha pouco estudo, mas tinha muita vontade e muita coragem. E ele já, bem antes de montar a empresa, ele tirava umas horas do dia dele para fazer uns biquinhos e vender algumas coisas. Você fala, pô, mas que hora, né, se o cara trabalha o dia inteiro? A Souza Cruz tem uma forma diferente de trabalhar. Quanto mais cedo você chega na empresa, mais cedo você carregava a Kombi naquela época, né? E saía para entregar os cigarros, depois que esvaziava a Kombi e voltava para a empresa. Então, meu pai chegava às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã na empresa, carregava, saía. Quando era 2 e pouco da tarde, ele já tinha feito o trabalho dele. E aí ele iniciava a segunda fase do trabalho dele, que aí ele ia muito no centro da cidade, naquela ladeira Porto Geral. Lá vendiam umas lâminas de barbear, ou seja, radinho de pilha. Meu pai comprava essas coisas e vendia para os amigos. E ele sempre conta, né, que enquanto os vários parceiros deles da Souza Cruz, quando terminava o horário de trabalho, iam para o bar para tomar uma cerveja, para jogar um bilhar, ele ia para o segundo tempo para continuar trabalhando. E isso ele arrastava até 7, 8 horas da noite. E com os anos fazendo isso, meu pai também era um cara que fazia amizade muito fácil. Ele fez amizade com um dono de um bar no Parque Novo Mundo, o senhor Matos, um português mesmo, tinha vindo para o Brasil, tinha um bar e gostava muito do meu pai, né? E um dia meu pai chegou lá, ele sabia que meu pai fazia esses bicos, né, de vender coisas. Ele foi a época que o triângulo de segurança passou a ser obrigatório nos carros. Os carros saíam sem isso, e aí virou lei que todo carro tinha que ter triângulo. Você tinha que adquirir depois. Tinha que adquirir depois, porque os carros não vinham. Depois de um tempo, passou a sair. Sim. Já no carro, quando você comprava o carro zero. Mas naquela época, no carro saía sem nada. É a mesma época das coisas de cinto de segurança, da história. Sim. Estojo de primeiros socorros, aquelas histórias, né? E aí foi uma loucura, né? O pessoal atrás de triângulo, porque eram poucas fábricas que existiam na época. Se bobear, acho que só tinha um, eu não sei. Mas o português, um dia, na hora que meu pai estava na loja dele, no bar dele, o Parque Novo Mundo são os terrenos compridos que tem lá, né? Então ele tinha um bar na frente, ele morava no fundo, e no fundo também tinha um galpão. Ele tinha um galpãozinho pequeno e ele tinha comprado uma maquininha lá, uma prensazinha, não sei que máquina que é, mas deve ser uma prensa. E ele começou a fabricar triângulo, esse português, lá no fundo do bar dele. Ele vislumbrou o mercado, o bicho era ligeiro, e aí, como ele sabia que meu pai gostava de vender, ele ofereceu para o meu pai. Ele falou, pô, o senhor não quer vender isso aqui para mim? Né? O senhor está na rua o dia inteiro, e meu pai falou, puta, mas onde eu vou vender isso aí, né? Tipo a história do Palomares, né? Que procura bola de câmbio. Procura essas lojas de acessórios, essas coisas assim. E meu pai vendia cigarros, ele que fazia a região da Duque de Caxias. Então conhecia as lojas, falou, né? Ele falou, pô, na Duque de Caxias tem um monte de loja de carro, deve vender isso aí. E aí, ele não tinha vergonha, né? Meteu as caras e foi na Duque de Caxias. Quando ele chegou na Duque de Caxias, ele entrou na primeira loja, o cara pediu um monte. Entrou na segunda loja, o cara pediu um monte. Entrou na terceira e assim foi. Ele ficou alucinado com aquilo, né? Porque ele não... A demanda Ele forte. vendia as coisinhas dele, né? Pra você ter uma ideia, meu pai vendia... Todo funcionário da Souza Cruz ganha um maço de cigarro por dia. Que dá 3 pacotes que incentivo por bom, né? mês. Incentivava o cara a fumar. Incentivo legal, né?
Ajudar o cara a matar o cara mais rápido. Pois é, isso que eu tô pensando E aqui. meu pai não fumava. E meu pai vendia os maços. Isso é empreendedor. Isso aí é empreendedor nato. Pô, tanto né? que ele vendia pro vizinho da frente, e o vizinho da frente morreu muito antes que ele e morreu de câncer, né? Puta, sabe? É isso que eu Mas ia aqui, foi você isso. tem uma ideia do que ele já gostava de vender. Sim, sim. E aí ele começou a fazer isso, e aí ele quase que ia diariamente na Duque de Caxias vender, botou o português para produzir triângulo, porque era uma loucura, né? Vendia. Bom, com muito pouco tempo de venda na rua, meu pai já ganhava mais do que ele ganhava como funcionário da Souza Cruz. Até que ele chegou num cliente grande da Duque de Caxias, que hoje não existe mais, que chamava-se Tentem. Era uma loja antiga. E falou para ele assim, falou, senhor Reinaldo, o senhor não precisa mais vir aqui. Tudo que o senhor produzir na fábrica, eu compro tudo. Você imagina isso. Falar isso para um Ele cara deu que pulo- não tinha, mal tinha estudo, o cara que, sei lá quanto ganhava na época, e o cara falar que comprava tudo. Comprava e pagava, né? Compra à vista. Bom, e aí, na verdade, foi isso que levou meu pai a entrar no ramo automotivo. Mas ele ainda demorou para largar. Isso foi em meados de 65, por aí. Eu nasci em 64. Mais ou menos isso, 65, 66. E aí aquele negócio, quando você entra para o ramo, você começa a vender uma coisa, começa a aparecer outras coisas para vender. O segundo produto que ele começou a vender foi aquelas gavetas de toca-fita, antigamente era da MBR, SGA, ele começou a vender isso. Até que em 68, aproximadamente, 69, ele conheceu, eu acho que, eu não lembro, não vou te falar a pessoa certa, porque né, não sei. Mas ele conheceu alguém da Bravox, provavelmente gerente de vendas da Bravox, e convidou ele para ser representante da Bravox. Então, meu pai, além de vender os triângulos, vender as telinhas de alto-falante, as Ele já tinha um gavetinhas, ele feeling começou- comercial também, né? já tinha Certamente, um grupo de clientes, né? Ele pegou a representação da Bravox e começou a ser representante da Bravox. Então, ele visitava as lojas. Na época, ele vendia para o Coca-Cola. Do lado tinha uma loja que chamava Irmãos Assunção, que hoje é Gevasco. Caras grandes, né? O Coca-Cola já era grande na época. E ele começou a vender alto-falante pra cacete, né? E, bom, ele ficou louco com aquilo, né? Até que uns 2, 3 anos depois, ele começou a comprar para distribuir, não só ser representante, tirar pedido e a Mas fábrica entregava. nessa época, já existia distribuidoras ou era geralmente diretamente da Bravox com o lojista? Ou... Então, eu não sei te dizer, eu acho que provavelmente já deveria existir Poucos, né? alguém, tipo Edmorba, O Paulo, L acho que o Paulo Uber, Marques né? já era distribuidor naquela época. A L Uber eu acho que já existia. eu acho que já existia esses caras, não sei direito também, mas eles eram também dos mais antigos, né? Aham. Já devia existir. Aí ele começou a comprar a Bravox. Ele ainda não tinha distribuidora, não tinha aberto a empresa ainda. Nós tínhamos um vizinho da nossa casa que a gente morava, que era um cara que consertava TV, rádio, né? E esse cara tinha empresa aberta. E no começo, meu pai usava a empresa dele, era muito amigo do meu pai, para comprar os alto-falantes da Bravox. Então, a Bravox Que legal. ia entregar para o vizinho, né? Na verdade, os alto-falantes ficavam com a gente. Meu pai vendia aquilo, isso lá, né? 70, alguma coisa. 69, 70.